Olá, amigos! Estamos mais uma vez com o Esquerda Autocrítica. Pedimos que compartilhem, curtam, façam sua inscrição e ajudem o nosso canal a ter maior alcance. Hoje vamos falar se será possível a mobilização do povo nas ruas durante o governo Lula. Informamos que a campanha eleitoral de Lula é marcada por uma frente ampla com a direita moderada, que prejudicou a agenda política progressista, reajustada para agradar os aliados neoliberais para a vitória de Lula. Isso elimina as chances de realização de um programa de governo voltado às pautas de esquerda. A chamada esquerda do PT admite essa preocupação com as alianças feitas. Analistas como Breno Altman e Walter Pomar afirmam sobre a necessidade dos movimentos sociais e dos sindicatos de trabalhadores em fazer manifestações de rua, para pressionar Lula, no caso dele se tornar presidente do Brasil, a respeitar as pautas trabalhistas. Segundo esses analistas, Lula por si mesmo não iria atender às pautas trabalhistas, por conta de seu compromisso com as elites que o ajudaram a se eleger, e que estão muito bem representadas no governo pela pessoa do vice, Geraldo Alckmin. Daí que é preciso que as classes populares façam passeatas e pressionem também nas redes sociais, para que Lula não perca o foco das causas progressistas. Essa crença se baseia nas antigas visões do movimento sindical, que ficou enfraquecido não apenas após o golpe político contra Dilma Rousseff, mas até mesmo antes, quando a campanha cultural de intelectuais defensores de uma cultura brega tentou mudar o foco do ativismo social, deixando os movimentos sindicais à margem, substituídos pelo divertimento identitário e alienante de ídolos popularescos supostamente provocativos. Daí que, em vez de se lutar por reforma agrária, melhores salários, redução da jornada de trabalho e outras garantias sociais, se preferiu levar gato por lebre, considerando, como pretenso ativismo social e político, uma suposta provocação de ídolos cafonas, medíocres e idiotizados, que apenas representam rupturas relativas e inofensivas nos padrões de comportamento e expressão cultural. Foi a partir daí que os movimentos sociais perderam seu valor original. As antigas passeatas dos movimentos sindicais e de grupos camponeses perderam o crédito, e no lugar vieram as micaretas identitárias, banalizadas por eventos como Marcha da Maconha e Marcha do Orgulho Gay. O clima de espetáculo e de festa raptou os movimentos sociais, menos preocupados em qualidade de vida e mais preocupados em divertimento e em hedonismo. Nos últimos tempos, depois das passeatas reacionárias que transformaram as antigas jornadas de junho de 2013 em movimentos golpistas que derrubaram Dilma e, em seguida, em movimentos de defesa da Operação Lava Jato e do bolsonarismo, as esquerdas, desmobilizadas e contaminadas pelo espírito de diversão e prazer extremo, desaprenderam a fazer protestos populares. Exemplo claro dessa triste realidade é o constrangedor movimento Fora Bolsonaro, que começou errado em vários aspectos, como se não fosse o bastante ser um movimento marcado por verdadeiros desfiles festivos, de pessoas mais preocupadas em fazer gozações e sátiras políticas do que lutar contra a opressão. Os protestos Fora Bolsonaro erraram pelo fato de terem gerado grandes intervalos entre uma manifestação e outra. A ideia do movimento Fora Bolsonaro é equivocada. É tratar as passeatas de rua, que já são festivas, como eventos excepcionais, enquanto o grosso dos protestos populares ficaria nos tuitaços, nome dado às mensagens produzidas em série no Twitter e nos memes no Instagram. É uma lógica quixotesca, de lutar contra um moinho de vento, de achar que está mudando o Brasil fazendo chacota com Jair Bolsonaro através de frases e memes. Com isso, enquanto passeatas de rua eram marcadas com um intervalo de 1 mês e meio, havia a zona de conforto dos memes e demais postagens, feitos sob a crença fantasiosa de que a atuação nas redes sociais provocaria um desequilíbrio psicológico em Bolsonaro e seus seguidores, e seu governo, através desse efeito, despencaria de vez. É ridículo que o movimento Fora Bolsonaro pensasse assim, como se combatendo Carlos Bolsonaro, o filho de Jair conhecido pelo apelido de Carluxo, fosse decisivo para enfraquecer e derrubar o pai dele. Carluxo é conhecido por ser um membro da família Bolsonaro que atua com regularidade nas redes sociais, atuando como um marqueteiro informal da campanha pela reeleição do presidente direitista. As passeatas do movimento Fora Bolsonaro foram um gigantesco fracasso. Houve até mesmo uma charge, nas redes sociais, parodiando essas manifestações, através de um fictício protesto contra os picolés de limão. Bolsonaro não só saiu dessa fortalecido,
a exemplo do fracasso do movimento Fora Temer em relação ao então presidente Michel Temer, como trouxe mais prejuízos para os brasileiros. Os preços dos combustíveis e de produtos como o leite, a carne e algumas frutas e legumes dispararam enquanto a fome, a miséria e a falta de moradia aumentavam entre o povo pobre num país em que a classe média adora jogar comida fora nos restaurantes. A violência bolsonarista também aumentou. Chacinas eram feitas nas favelas, como no Rio de Janeiro, e nas zonas rurais. Feminicídios continuam em alta em todo o Brasil. Na Amazônia, um indigenista e um jornalista inglês foram mortos por pessoas ligadas ao garimpo ilegal na região. Um dirigente petista e guarda municipal foi assassinado por um policial bolsonarista durante uma festa de aniversário em Foz do Iguaçu. Diante desse quadro trágico e do enfraquecimento dos protestos de rua, como se pensará nos movimentos das classes populares, de trabalhadores e camponeses, num contexto em que o conformismo social é muito grande? Será que, bastando Lula ser eleito e governar o Brasil, não haverá necessidade do povo ir às ruas para pedir o atendimento dos anseios trabalhistas? Como isso será feito? E como os movimentos sindicais, enfraquecidos pela reforma trabalhista do governo Temer, que criou mecanismos para barrar os protestos dos trabalhadores e as ações trabalhistas, poderão retomar seu poder de mobilização? Para complicar, grupos como o MST, o Movimento do Sem Teto, as centrais sindicais e outros grupos trabalhistas aliviaram seu poder de mobilização e passaram a atuar em conformidade com as elites dominantes. O MST passou a apoiar a figura sinistra de Geraldo Alckmin, que até agora não deu demonstrações de autocrítica em relação aos antigos erros nem disposição de mudança em prol das causas progressistas. Como é que esses grupos vão poder se mobilizar para que Lula realmente permita que o Estado atue de maneira fortalecida em favor da sociedade, que os salários sejam aumentados de maneira satisfatória e que os antigos latifúndios sejam desapropriados e redistribuídos para famílias de pequenos agricultores? Será que as causas progressistas terão sua vez no governo Lula? É bem provável que não, pelas alianças da direita moderada que estabeleceram compromissos e dividendos políticos com o petista. A direita não gosta de ceder. A direita defende seus privilégios. Mesmo para beneficiar o cidadão comum, a direita não abre mão de suas vantagens, por mais abusivas que sejam. Mas será que botar o povo nas ruas é suficiente para pressionar Lula a atender aos interesses das classes populares? E se por influência do vice Geraldo Alckmin, a polícia for acionada para reprimir os protestos populares? Lula avisou que Alckmin irá governar junto, tendo poder de decisão e de opinião. Alckmin é coautor do programa de governo de Lula, elaborado por diversos membros da Frente Ampla. Isso faz uma diferença negativa, uma vez que Lula reduziu e muito o seu poder de decisão, e seu projeto progressista teve que descartar pontos muito importantes. A atuação de Lula será limitada, para não contrariar os interesses da burguesia aliada. Lula não vai privatizar estatais, mas não irá reestatizar o que já foi privatizado. Eletrobras e BR Distribuidora já eram. O petista terá que se conformar com o que sobrou das subsidiárias não privatizadas da antiga Eletrobras e operar com o que restou da Petrobras. E os movimentos sindicais de camponeses de sem-teto, o movimento negro e os povos indígenas? Será que a atuação deles será eficaz? Em certos casos, como os protestos indígenas, talvez deem certo, pela forma com que os índios pressionam o poder político e pelo contexto de que o neoliberalismo democrático não pode agir contra os interesses dessas tribos. Mas as questões salariais, ou outras de caráter trabalhista e social, terão sua eficiência restrita a propostas que os aliados ricos de Lula aceitam, por eles acharem as pautas trabalhistas muito radicais. Salários serão aumentados de maneira inferior ao que é esperado, num processo lento e gradual cujo ponto positivo será um relativo controle de preços de produtos e serviços. As demandas sociais serão atendidas nos limites autorizados pelo neoliberalismo. Não esperemos impostos para ricos nem reestatização da Eletrobras, mesmo que seja para relançar o antigo programa de Lula, chamado Luz para Todos. Não esperemos uma reforma agrária que ameace o poder dos grandes coronéis do interior do Brasil, até porque vários deles, como na Bahia, passaram a apoiar Lula, por estarem ligados a partidos como MDB, ou mesmo siglas da direita moderada, ou mesmo do PSB e PDT. E as manifestações populares, a serem decididas de cima por dirigentes sindicais e ativistas,
têm sério risco de serem marcadas pelo peleguismo, reduzindo a chance do projeto progressista de Lula ser inteiramente respeitado. Dificilmente entidades sindicais e camponesas vão realizar protestos populares. A aparente benevolência de Lula pode gerar um conformismo nos movimentos sindicais, cancelando os protestos de trabalhadores, pois seus dirigentes poderão dizer que botar o povo nas ruas atrapalha os rumos da reconstrução democrática do Brasil. Protestos populares podem incomodar os interesses das elites, podem trazer tensões sociais profundas. Isso pode prejudicar o acordo de conveniências de Lula e seus aliados da direita moderada. Por isso, a chamada reconstrução do Brasil pode exigir um maior conformismo social, determinado pelas forças de coalizão, que recomendará apenas uma mudança gradual da realidade brasileira através do acordo e do diálogo político-institucional. Isso quer dizer que povo nas ruas é somente para pular carnaval, fazer desfiles identitários, torcer por futebol e outras coisas mais alegres, longe de fechar rodovias, invadir fazendas ou tumultuar o trânsito com passeatas de protesto. Pela reconstrução do Brasil, Lula e as forças aliadas exigem maior conformismo, e mesmo sindicatos e movimentos sociais sentem esse drama que desfavorece as mobilizações populares. Resta todo mundo ficar de acordo e rezar para que os empresários e banqueiros tenham um mínimo de generosidade humana, mesmo dentro dos limites de sua ganância. Ficamos por aqui. Agradeço pela atenção. Um abraço a todos.